E antes de tudo, eu já peço a sua participação com a seguinte pergunta: como você planeja passar as suas festas de fim de ano? Você tem alguma medida aí diferente? De repente, alguém mais idoso na sua família que precisa de companhia e não vai fazer aquele amontoado de gente que a gente gosta tanto no fim do ano? Hashtag correspondente médico, nos responda, é um dos nossos assuntos. Como você planeja o seu fim de ano em meio à pandemia? Agora sim, doutor Fernando Gomes, tudo bem? Tudo bem, você, Elisa, como está? Muito bem, todos nós planejando o fim de ano, né? Faz parte da vida de todo mundo. Chegou, né, Elisa? Chegou o fim de ano. Chegou o fim de ano e nós estaremos aqui trabalhando e muito na CNN Brasil. Vamos lá para o nosso primeiro tema, é a tão esperada imunização no nosso país. O Supremo Tribunal Federal votou a favor da obrigatoriedade da vacinação, com a ressalva de que não poderá ser forçada por meios físicos, ou seja, ninguém vai até sua casa, te pegar pelo braço e te conduzir ou dar a vacina forçadamente. Não é isso. Segundo o Plano Nacional de Imunização, que foi divulgado pelo governo federal, a campanha deve começar em fevereiro do ano que vem e durar 16 meses, ou seja, lá em 2022 a gente vai estar falando da campanha de imunização ainda. A Organização Mundial da Saúde estima que 70% da população de cada país precisa ser vacinada para chegar à chamada imunidade de rebanho. Doutor, nos lembre, por favor, o que é imunidade de rebanho? Quando a população tem anticorpos e defesa natural, quer seja ela porque teve a doença ou porque foi vacinada, você consegue enfraquecer o espraiamento, o espalhamento do vírus e dessa forma você consegue conter a situação de uma epidemia ou de uma pandemia. Então você pensa não simplesmente na imunização do indivíduo, mas na imunização da coletividade. Ou seja, uma doença em que a gente pensa no coletivo, pensa em todo mundo e não só no nosso próprio umbigo. O senhor deu duas opções, então, a imunização imunidade de rebanho, que seria pela vacinação ou pela contaminação natural. Levando em conta que o plano de vacinação do governo federal é até 2022, existe alguma possibilidade de, antes de chegar ao fim a vacinação, a gente já ter atingido essa imunidade de rebanho? Em teoria, sim, mas na prática não. E eu te falo por quê. Se você pudesse imaginar todo mundo dentro de um mesmo ambiente homogêneo igual, isso certamente aconteceria antes. Ambiente controlado? Mas qual que é a realidade? Nós vivemos num país com dimensões continentais. As cidades são diferentes, então existem cidades com densidade populacional diferente. Por exemplo, São Paulo, todo mundo morando muito perto. Outras cidades com pessoas morando com mais distância, principalmente as cidades do campo, né, e outras regiões. Então, apenas através da vacinação, você consegue oferecer algo que seja igual para todos os brasileiros. A imunidade de rebanho, ela vai acontecer e acontece com qualquer doença. Qual que é o detalhe? Se você for esperar que naturalmente ela ocorra, sem intervenção, sem vacina, ela vai demorar muito tempo e o custo a ser pago por isso é muito alto, porque a gente está falando aqui de pessoas que vão ficar doentes e um número de mortes muito grande. Então você pode imaginar, talvez para a gente atingir isso no nosso país, mais de 860 mil pessoas precisariam vir a óbito, fazendo uma proporção de gravidade e de taxa de mortalidade, para que a gente tivesse esse horizonte acontecendo. Ou seja, não tem sentido, não faz sentido. A gente tem a ciência trabalhando, a gente tem os recursos, a gente sabe do que pode acontecer. Então, para potencializar e encurtar esse tempo, para que essa imunidade de rebanho venha a acontecer no nosso país, a gente precisa lançar mão, como todos os países e todo mundo está fazendo, da vacinação. O mundo inteiro está nessa corrida atrás da imunização, que não vai vir só de uma farmacêutica. E um país pode e possivelmente vai usar, inclusive, mais de uma vacina. Nos Estados Unidos, por exemplo, já iniciaram a vacinação com a Pfizer e agora já estão com reunião marcada para iniciar a vacinação emergencial com a vacina da Moderna. Doutor, existe alguma transformação genética no vírus quando a gente toma a vacina? Por que eu estou perguntando isso? Algumas pessoas acreditam que tomei a vacina, matei o vírus. O vírus deixa de existir, alguma coisa geneticamente ocorre nesse vírus. E aí eu quero aproveitar esse momento tão precioso que a gente tem de prestar esclarecimento para quem assiste, o que de fato a vacina vai fazer com o vírus, doutor? O que a vacina vai fazer com o vírus é dificultar que ele venha a se espalhar entre as pessoas, só isso. Não consegue interferir no material genético do vírus, pelo menos não diretamente. O que pode ocorrer? Se você vacina todo mundo e você tem uma mutação, isso em teoria, uma mutação do vírus capaz de fazer um novo desafio ao sistema imunológico, sim, aí você teria um outro vírus, uma outra situação acontecendo, mas isso é muito pouco provável.
Então, de verdade, o que vai acontecer é que vai enfraquecer o poder de se transmitir de uma pessoa para outra. O vírus continua sendo o mesmo, e ele mais fraco. Nesse sentido, não ele em si mais fraco, mas sem esse poder de se espalhar, a situação, com geral, acaba ficando controlada. Ou seja, eu ainda posso, mesmo que vacinada, possivelmente transmitir numa força menor o vírus. A gente só vai diminuir o poder do vírus. Exato, porque a gente sabe que quando a pessoa está doente, ela tem uma carga viral maior e existe uma correlação disso com a gravidade do caso. Por exemplo, uma pessoa que está entubada num leito de UTI, a carga viral que existe nessa situação, ela tende a ser muito maior do que de uma pessoa que teve poucos sintomas. E da pessoa que nem sequer está tendo sintomas, mas teve contato com alguém com coronavírus. Então, tudo depende, a transmissão da própria característica do vírus, que a gente sabe que a taxa de transmissão dele não é tão grande como, por exemplo, do sarampo, porém, tem a ver também com a questão das pessoas não ficarem doentes, porque com isso, mesmo que você seja um portador temporário desse vírus, eu digo o seguinte, você teve contato com o vírus, você tem uma defesa imunológica presente, boa, você não desenvolveu a doença, mas temporariamente você poderia passar por uma outra pessoa. E você tem alguma dúvida sobre este assunto que nós estamos tratando aqui? Campanha de vacinação, imunidade de rebanho, como assim? Eu tomei a vacina e mesmo assim eu ainda posso ter uma carga pequena do vírus e até passar para outras pessoas? Mande para a gente, #correspondente-médico. Eu vou passar para o próximo assunto agora, mas quero dizer que eu estou com o Twitter aberto e você pode mandar a qualquer momento a sua questão, tá bom? Próximo tema, então, o governo de São Paulo decidiu manter as aulas presenciais na educação básica para o ano letivo do ano que vem. E isso vai valer mesmo que a situação piore com a doença. Eles fizeram ali uma separação por grupos, em cenários diferentes. Esse retorno das aulas deve ocorrer de maneira gradual, aos pouquinhos. E as unidades de educação precisam estar preparadas para a chegada dos alunos, e não só dos alunos, mas também os funcionários, né? Quem faz a limpeza, a diretora, os professores, os assistentes. Quais são essas fases? Se uma área do estado de São Paulo estiver nas fases vermelha ou laranja, as escolas poderão ainda assim receber, mas apenas 35% dos alunos. Na fase amarela, esse número sobe para 70%. E na fase verde, que é aquela de maior flexibilização, em que a gente vê muitos setores do comércio abertos e tal, aí as escolas do ensino básico vão poder ter 100% dos matriculados frequentando as unidades. Doutor, o secretário de Educação de São Paulo disse, inclusive, em uma entrevista, Rocieli Soares, em uma entrevista aqui para a CNN, que não houve qualquer caso de testagem positiva, de infecção, de um aluno dentro da sala de aula. Isso traz para a gente a mensagem de que as regras foram levadas a sério e que houve, de fato, esse comprometimento, não só de quem determina as regras, mas dos professores, dos alunos bem instruídos pelos pais, para que pudessem ir para um ambiente fechado e mesmo assim não haver infecção? Isso acaba sendo uma medida indireta. É lógico que para você falar isso com mais força significa que você precisa ter o desafio e testar todo mundo sempre. Mas de uma forma indireta, isso significa, podemos interpretar dessa forma. É lógico que quando a gente está falando aqui de voltar para a escola, da questão da pandemia que a gente está vivendo, de toda essa situação, da mesma forma, quando um médico não pode olhar só para a doença específica do paciente, então você tem que olhar para a pessoa. Não adianta você só olhar para a dor de estômago. Você tem que entender a pessoa como um todo. Da mesma forma, acaba sendo a sociedade. A saúde é muito importante, Elisa, mas a educação também é e a saúde mental também é. Por isso que uma situação de desafio como essa, sabendo que a gente já está entrando num processo de vacinação, ela é necessária para que as crianças possam ter contato com conteúdo, que possam estudar, que possam aprender e que possam também reduzir a ansiedade. É lógico que aulas presenciais acabam exigindo o controle do nosso comportamento, porque a gente já sabe as regrinhas básicas para evitar a transmissão. Então, o uso de máscara de proteção, isso acaba sendo um desafio, principalmente nos pequenos, para você ensinar, mas as crianças aprendem, com paciência, com carinho e com atenção, elas aprendem. A questão do distanciamento social, então as coisas vão precisar ficar um pouco diferente do que anos atrás a gente estava acostumado. A questão da higienização das mãos, tanto com torneira com água corrente e sabão, como também com dispositivo de álcool em gel. Lembrando que aqui acaba sendo uma força-tarefa de todas as pessoas, né? Dos responsáveis, dos pais, dos professores, das próprias crianças e adolescentes. Doutor, enquanto eu estou ouvindo o senhor, por isso que eu fico olhando aqui para baixo, hein? Eu estou acompanhando as mensagens que estão chegando, já tem bastante perguntas sobre vacina, sobre toda essa proteção. O que a gente observa aqui é que são as regrinhas
que a gente vê em sociedade, pelas ruas, que devem ser ainda mais seguidas quando a gente está num ambiente fechado. Correto. Correto. E o que a gente sabe é o seguinte, as crianças, se devidamente colocadas num processo pedagógico, elas podem encarar até isso aqui como uma coisa lúdica, uma coisa divertida, uma coisa nova e até ensinarem uma para as outras, entendeu? E até monitorarem o comportamento até dos adultos. Então, não é de se estranhar que, de repente, papai e mamãe vê a criança voltando para casa depois da escola e a criança está instruindo como deve seguir. Exatamente. Até porque a criança tem uma facilidade muito grande de aprender novas regras, diferente de nós adultos, que às vezes ficamos ali um pouquinho mais engessados, né? Um pouquinho mais difícil de mudar as regras. Doutor, a gente está falando de questões práticas, né? Quase que mecânicas ali de fazer uma coisa e outra, e isso mexe com o nosso emocional, naturalmente, mexe com a ansiedade. O aluno que está inquieto de ficar em casa, isso para quem não tenha podido voltar ainda para a sala de aula, e o pai que quer que volte, que sabe que é importante, mas também tem o medo. Como é que sobrevive no meio de todos esses sentimentos? Bom, é uma situação de desafio, né? Lógico que conforme o tempo vai passando, essa questão da ansiedade ela tende a reduzir. Sempre que tem uma mudança brusca de comportamento, ou seja, não estávamos com aula presenciais e vamos passar a ter aula presencial. Esse momento mais de angústia, de atenção pode aumentar, né? Mas pensando que a gente está entendendo o que está acontecendo, a gente está percebendo que a ciência está progredindo, a gente está vendo aí que, temos uma vacina, a nossa discussão agora não é se quando vai existir uma vacina, existe. A nossa questão é agora como vai começar. Quando vai começar, como é que vai ser essa distribuição. Então, assim, é um momento delicado que faz com que todos nós estejamos conectados no presente, no dia a dia, no cuidado, no amor ao próximo, porque o que a gente vê aqui é o seguinte, né? Não adianta a gente cuidar só da gente, a gente está pensando no cuidar do coletivo. Então, se eu cuido de mim, isso significa que eu estou cuidando do coletivo também. É a tal da empatia que o senhor sempre fala aqui pra gente. Participe nesse nosso tema, hein? E as festas de fim de ano? Aquela expectativa tremenda, momento em que tradicionalmente nós encontramos a família, a gente quer abraçar, trocar amor. Mas o mundo corre contra o tempo para brecar o número de mortos, que já está perto de 2 milhões. Muitos países enfrentam uma severa segunda onda da pandemia e outros ainda nem superaram a primeira. Neste momento, todo mundo está se perguntando como agir, como ter um fim de ano com festa com a minha família e cuidar da infecção. A Organização Mundial da Saúde já se manifestou recomendando que as reuniões sejam evitadas, mesmo as que são feitas apenas em família. O que muita gente vem pensando para se proteger é fazer o teste antes de encontrar os parentes. Então, eu sei que eu vou encontrar minha família amanhã, vou testar hoje. Isso é eficaz, doutor? Elisa, quando a gente entra em qualquer ambiente hoje em dia, o que acaba acontecendo? Você acaba sendo abordado por uma pessoa que te pergunta, está com sintomas de gripe? Está com febre? Mede a sua temperatura. Se você associar isso, exames laboratoriais, mesmo que seja um teste rápido ou mesmo o PCR, você pode saber um pouco mais a característica das pessoas que vão estar envolvidas naquele evento. Então, assim, pode ser uma estratégia? Pode. A gente sempre fala aqui da importância da manutenção da saúde mental. Festa de fim de ano, pelo menos aqui no nosso país, sempre teve uma importância muito grande. Então, o Natal, que representa, a gente não pode esquecer nunca, né? Porque não é o Papai Noel, ele representa o nascimento de Jesus. Então, tem a ver com uma data cristã, né? E nosso povo é cristão, isso faz parte dessa questão de juntar família, de significado de vida. Então, a gente também não pode menosprezar a data. E a virada de ano sempre significa esperança, planejamento de novas metas e desejo que tenha um ano melhor. Então, são realmente datas muito relevantes. De fato, o que acontecia nos outros anos, que eram grandes aglomerações, grandes festas, isso não tem sentido de acontecer agora. Festas familiares com número reduzido, com todos esses cuidados relacionados ao uso de máscara, limpeza de mãos, cuidado em especial, podem fazer sentido pensando na saúde mental das pessoas. Seria muito cruel a gente, de alguma forma, orientar algo muito diferente disso, se bem que também teria um embasamento científico. É bem complicado, hein, doutor? Porque quando a gente fala desse assunto, pensando numa família de classe média ou classe média alta, que tem ambientes grandes na casa, que consegue sentar distante, é uma coisa. Agora, quando a gente fala de uma família humilde, que é boa parte do brasileiro, você tem uma mesa pequena, numa casa pequena, e fica todo mundo aglomerado, não tem muito o que fazer. Então, é um desafio tremendo, porque é uma data festiva que mexe com os sentimentos e as pessoas querem estar reunidas. Na prática, todo mundo de máscara? Na prática, todo mundo de máscara, cuidado com a higiene da mão, cuidado com levar a mão ao rosto, levar em consideração se alguma pessoa estiver doente, infelizmente essa pessoa vai precisar ficar isolada, né? A gente tem hoje recursos tecnológicos que permitem que a gente possa falar
com as pessoas, mandar uma mensagem, fazer uma chamada de vídeo, né, fazer uma oração. Sim. Tem várias coisas que a gente pode, na verdade, realizar de uma forma diferente, sem deixar passar a data em branco. Tem gente aqui dizendo que vai ficar em casa e tudo bem, que não comemora. Tem gente falando que vai ficar jogando videogame, que já vai passar feliz. Algumas pessoas, por exemplo, no caso do Lucas Cauã, dizendo que a avó tem 80 anos, não podemos passar longe dela, mas precisamos ter segurança neste momento. Então, a gente vê diferentes cenários. Agora, sim, sozinho ninguém vai ficar, né? Se ligar aqui na televisão de manhãzinha, a gente está aqui, né, Elisa? Todo verdade. Dia. 24, Bem 25, lembrado, 30, 31, dia 1º. Bem lembrado, hein, doutor? Dia 1º de janeiro estaremos aqui às 7h30 da manhã. Aguarde e verás. Estou sozinho, você não vai ficar. Vamos para o próximo tema, que eu trago um destaque do nosso site, tá bom, gente? É uma nova pesquisa, mostrou que a taxa de mortalidade da Covid-19 é 3 vezes maior que a da gripe. Esse estudo foi publicado no The Lancet e examinou dados de mais de 130 mil pacientes franceses infectados com a Covid ou com a gripe. Os dados foram comparados com os coletados durante a temporada entre 2018 e 2019. Então, 3 vezes maior a taxa de mortalidade. Esse estudo, doutor, só reforça a importância dessa discussão da vacina e da prevenção, né? Até porque a gente está falando de uma doença que mata 3 vezes mais. Elisa, olha a magnitude do estudo. 130 mil pessoas foram estudadas. Bem então, amplo. assim, o valor do resultado que se chega numa comparação dessa é muito grande. E 3 vezes mais a mortalidade também é um número expressivo. Então, todos os cuidados que a gente está tendo, a questão da vacinação, a questão da preocupação dessa imunidade em rebanho, de não se transmitir para as outras pessoas, faz todo sentido. A gente sabe que 85% das pessoas que têm o coronavírus não têm sintomas graves, mas 15% vai precisar de hospital. 5% vai ter uma complicação bem grave e existe a taxa de mortalidade que realmente é 3 vezes maior, segundo esse estudo, do que a gripe. Então, precisamos respeitar. Pois é, e a diferença é que a gripe tem vacina, tem remédio que a gente conhece, o tratamento no hospital todo mundo sabe como faz. A Covid, a vacina está chegando aos poucos, não existe um tratamento ainda universal no hospital, então isso complica mais as coisas. Vai existir, mas por enquanto a nossa realidade é essa e a gente está aqui junto, firme e forte. Discutindo, passando orientações. Vai passar. Isso, e fortalecendo todo mundo. Isso aí. Vai chegar um momento em que nós estaremos aqui dando apenas boas notícias relacionadas à Covid-19. E sempre com o senhor, doutor Fernando Gomes. Obrigada por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Um bom dia para você e até breve, pessoal. A gente recebeu tanta mensagem que eu agradeço aqui para todo mundo. Obrigada pela participação neste que foi mais um Correspondente Médico.